Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que aproxima você do Judiciário Brasileiro. É o nosso Link CNJ. E a entrevista da semana é com o conselheiro Valdetário Monteiro. Ele fala da importância da inclusão de 3 temas nos currículos dos cursos de direito de todo o país: a conciliação, a mediação e a arbitragem. Cursos de direito de todo o país têm de obedecer a uma nova diretriz do Ministério da Educação: incluir no currículo das escolas 3 temas, como a conciliação, a mediação e a arbitragem. Eu fui a uma escola de direito para mostrar como isso funciona na prática. O Brasil tem quase 900 mil estudantes de direito distribuídos por mais de 1.300 faculdades. E esses cursos, na grande maioria, estimulam a chamada cultura da judicialização, ou seja, ensinam aos futuros advogados que, em caso de conflito, o único caminho para o cidadão é acionar a justiça. As soluções negociadas, a conciliação, a mediação e a arbitragem, são praticamente esquecidas. O que a gente tem que entender, o que os alunos têm que entender, é que a judicialização de conflitos não é a única forma de você conseguir obter uma solução justa, entende? Então, para mim, com certeza, é muito válido implementar essa matéria em todas as faculdades para exatamente o aluno saber atuar nessa situação da conciliação. O CNJ estimula a pacificação de conflitos e trabalha por uma mudança de rumos desde a década passada. E ao lado da OAB, foi o responsável por sugerir ao Ministério da Educação a Portaria 1351 do ano passado. A medida torna obrigatórias as disciplinas sobre conciliação, mediação e arbitragem nos cursos de direito de todo o país a partir deste ano. Um dos principais objetivos é reduzir o número de processos e deixar o Poder Judiciário livre para agir nos casos mais complexos. Um processo desse, que estaria tramitando dentro do Poder Judiciário, ele levaria, claro, tendo em vista a forma procedimental de prestação de assistência jurisdicional do Estado, ele levaria 1 ano, 2 anos para ser dada uma decisão final. Na mediação e arbitragem, a lei permitindo que as partes possam escolher a forma de andamento dos procedimentos, isso pode ser resolvido em 3 meses, em 5 meses, em 4 meses. As escolas de direito terão 2 anos para se adaptar à portaria do MEC. Esta faculdade de Brasília é uma das pioneiras desta mudança. Oferece as disciplinas de conciliação, mediação e arbitragem há 5 anos. E os alunos que já cursaram as matérias mostram que aprenderam a lição. Você está aprendendo uma nova técnica, uma nova forma de mediar conflitos, né? Então, você desafoga o judiciário, que hoje não é novidade para ninguém que está bem afogado em processo, e você consegue resolver uma situação com o tribunal de arbitragem, de forma bem mais eficiente. Nos prepara para uma nova realidade, que é de resolver conflitos, litígios, que no judiciário passam-se anos e muitas vezes não tem uma solução que as partes se sintam satisfeitas, né? E o conselheiro Valdetário Monteiro conversou com o Link CNJ sobre essa inclusão da conciliação, da mediação e da arbitragem no currículo das escolas de direito. Ele fala sobre a importância disso e sobre o impacto na formação de novos advogados. Conselheiro Valdetário Monteiro, muito obrigado pela entrevista. Como é que surgiu essa ideia de levar para os cursos de direito o ensino da conciliação, da mediação e da arbitragem? Olha, nós sentimos aqui no CNJ, desde que assumimos como conselheiro, de que nós precisamos também mudar uma cultura que vem em grande parte da faculdade de Direito, na formação do bacharel em Direito, e aí, a partir dessa formação de bacharel em Direito, ele pode seguir a carreira jurídica de uma forma bastante eclética, desde a da magistratura, Ministério Público, a advocacia pública, e em todas essas vertentes, cada vez mais o CNJ explora, incentiva e adota a ideia de conciliar. Em debate e num pequeno estudo que foi feito sobre as faculdades de Direito no Brasil, de que não havia praticamente formação em conciliação, mediação e arbitragem
no curso de Direito. Quer dizer, ensina-se direito civil, penal, mas as escolas não falam em conciliar, mediar, arbitrar, em solução pacífica de conflitos. Para se ter uma ideia, nós temos cerca de 15 disciplinas de processo. Processo civil de 1 a 5, processo constitucional, processo tributário, processo penal, enfim, as mais variadas formas de processo, mas nenhuma disciplina obrigatória, ou raramente se tem nas faculdades disciplinas obrigatórias, de mediação, arbitragem e conciliação. Ou seja, o aluno sai da faculdade, seja qual for a carreira que ele venha a seguir, seja na advocacia, na magistratura ou no Ministério Público, sem uma noção bem definida de conciliar, de ser um instrumento de mediação e de pacificação social. E as escolas têm um tempo para se adaptar? Segundo a resolução do MEC, as faculdades têm 2 anos para adaptar, mas a nossa observação, já nesse começo de 2019, é que muitas faculdades já passaram a adotar como disciplina obrigatória. Muita gente pode dizer, não, mas eu cursei mediação na faculdade como disciplina optativa, ou seja, era parte da formação e aqueles que se interessavam mais pelo assunto poderiam optar em fazer ou não a disciplina. A partir de agora nós temos isso como uma obrigatoriedade. Isso numa cultura de pacificação, numa cultura de diminuição do litígio, é muito importante. E em que ramos do direito a conciliação, a mediação e a arbitragem podem ser aplicados? Eu acredito que em praticamente todos os ramos, né? Já se fala até em audiências de conciliação em determinadas áreas do direito penal, né? Naquelas em que especificamente se é possível transigir não em relação à pena propriamente dita, mas em relação à conduta do réu. Ou seja, a cultura de pacificação, a cultura de um entendimento, ele vem do transigir. Acordar nada mais é do que transigir parte a parte. Alguém abre mão do que tem em relação ao que imagina que terá advindo de uma sentença judicial. E com isso se chega a um denominador comum. Cursos de pós-graduação, em especialização, mestrado, doutorado, têm se dedicado muito a teses, mostrando que é possível conciliar em praticamente todos os assuntos. Normalmente, o mediador, o árbitro ou o conciliador tem de fazer um curso específico para trabalhar. As matérias nas escolas de direito substituiriam esse curso? Ele continuaria com a obrigação, segundo resoluções do próprio CNJ, de ter uma capacitação específica e ter a titulação de conciliador, de mediador ou de árbitro. Essa capacitação específica ela é fundamental até para o aprimoramento das técnicas. O que é que nós entendemos? Não há, muitas vezes, a confiança do cliente em relação ao profissional que exerce essa mediação, tanto é que o CNJ agora disciplinou a remuneração do mediador. Isso vai ser importante nessa mudança de cultura. Outro ponto importante é desenvolver na sociedade, através da formação dos bacharéis, a confiabilidade no processo de conciliação, de mediação e de arbitragem. E como é que vai funcionar aqui no Brasil? Qualquer pessoa pode abrir uma empresa de conciliação, de mediação, de arbitragem? Olha, no Brasil, nesse quesito, nós somos bastante avançados. O CNJ ele tem convênio com os tribunais de todo o Brasil, o que facilita essa formação. Porque, primeiro, o conciliador ele deve ter uma conduta compatível, uma conduta social compatível com o papel. Ele vai se imiscuir em problemas muito íntimos, de caráter subjetivo das pessoas, e ele precisa ter a sensibilidade, o treinamento e a idoneidade para fazê-lo. E tem que ter, portanto, a chancela de um tribunal. A chancela de um tribunal. Há um disciplinamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça que leva aos tribunais essa formação, exatamente para que aumente a confiabilidade. Nós não podemos imaginar que qualquer um, a qualquer tempo, sem análise da sua vida pregressa, possa se imiscuir na vida de cada um e, a partir dali, usar essas informações de forma equivocada. Então, há uma relação de responsabilidade. O que nós precisamos difundir cada vez mais é de que essa relação ela é confiável, de que ela hoje pode ser utilizada, de que há mecanismos de controle do CNJ, dos tribunais, ou seja, do sistema de justiça. A OAB ela se agrega a isso quando tem um papel fundamental pela capilaridade que tem Brasil afora, dando ao cidadão a tranquilidade de poder
participar de uma audiência de conciliação, sair dali com a causa resolvida e nem sempre abrindo mão do direito que se imagina ter, mas de parte dele ou dividindo no tempo a execuibilidade daquele direito e diminuindo o índice de judicialização. Conselheiro Valdetário Monteiro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.